Pedro ou Paulo, quem realmente fundou a igreja? Gente, posso falar uma coisa que venho pensando muito? Grande parte do que a gente conhece hoje como doutrina cristã começa com uma ideia só, que todo ser humano já nasce pecador, por causa do erro de Adão, lá no início. Essa ideia, chamada de pecado original, diz que a gente já nasce culpado, separado de Deus, e que só um sacrifício divino poderia nos tornar dignos de novo. Mas olha, essa ideia não foi ensinada por Jesus. Foi Paulo que colocou isso lá nas cartas dele. Ele escreve assim em Romanos: assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Segundo Paulo, a gente já nasce caído, sem nem ter tido escolha, e só o sangue de alguém perfeito poderia nos redimir. Mas espera aí, vamos dar um passo atrás e pensar: o que foi que Jesus realmente disse? E mais importante ainda, a quem ele confiou a missão de fundar a igreja? Foi Paulo ou foi Pedro? Em Mateus, Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não disse Paulo, não disse nenhum outro, foi Pedro. E ele ainda completou: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Gente, isso não é pouca coisa não. Isso é autoridade divina. É orientação direta do céu. Agora, sejamos justos. Paulo foi um grande pregador, corajoso, dedicado, sincero. As cartas dele inspiraram muita gente, até hoje. Mas a verdade é que ele nunca andou com Jesus aqui na terra. Ele teve uma visão, é verdade, mas não viveu o dia a dia com o Mestre. E até o próprio Pedro escreveu sobre isso, viu? Ele disse: tem coisas nas cartas de Paulo que são difíceis de entender e que pessoas sem conhecimento deturpam, assim como fazem com outras escrituras, para a própria perdição delas. E quer saber? Pedro estava certo. Essa ideia de pecado original, que Paulo usou para tentar explicar a crucificação, acabou virando a base de toda uma teologia. Mas o povo naquela época era simples, pouco estudo, pouca instrução. A maioria seguia pela fé, mas sem entendimento mais profundo. E assim, por causa de um versículo, passou-se a acreditar que a humanidade toda nasce culpada, e que Jesus veio só para ser um bode expiatório. O resultado? Uma mensagem de libertação virou um sistema de culpa. Um evangelho de poder interior virou um evangelho de vergonha herdada. Agora, por que isso importa? Porque muita coisa que chamam de doutrina de Cristo, hoje não veio dele. Veio de interpretações, de metáforas que viraram regras. Muita gente, por exemplo, cita Isaías 53 e diz que era profecia sobre a morte de Jesus no lugar da gente. Mas os profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel falaram que a consequência do pecado não é fogo nem castigo físico, é a retirada da luz, da orientação de Deus. E foi isso que aconteceu. O povo rejeitou Zacarias, rejeitou João Batista e, por fim, rejeitou Jesus, não porque eram maus, mas porque entenderam tudo errado. Eles esperavam força, poder, invencibilidade. Queriam um rei guerreiro, não um carpinteiro. Até o Pedro, uma vez, tentou impedir Jesus de falar que ia sofrer. Disse: isso nunca vai te acontecer. E Jesus respondeu na hora: afasta-te de mim, Satanás. Você está pensando como os homens, não como Deus. Foi um choque, né? Mas Jesus estava corrigindo a ideia errada. Essa de que um profeta verdadeiro nunca pode sofrer ou ser derrotado. Quem pensa assim, acaba rejeitando o mensageiro, igualzinho aos que o crucificaram. Então, amigos, volto a perguntar: quem é que Jesus escolheu para construir a igreja? Foi Pedro. Foi ele quem recebeu as chaves. Foi a ele que Jesus prometeu o apoio do céu. Paulo merece respeito, claro. Fez muito, ajudou muito, mas não foi ele quem recebeu esse chamado direto de Jesus. Vamos sair da sombra do pecado original e andar na luz do propósito original.
que é buscar a verdade, agir com justiça e seguir a orientação do Espírito de Deus, porque o maior castigo não é o inferno, é viver confuso, perdido, e a maior misericórdia não é escapar, é ser guiado com clareza. A verdade não pode ser crucificada, só mal compreendida, mas mesmo assim, ela sempre ressurge, através do amor, do significado e da memória.